A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 6 de outubro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Conheça tudo sobre o remo, o esporte mais popular do início do século XX no Brasil. Conversamos com o técnico do Flamengo, Marcos Amorim, e o experiente remador Anderson Nossetti, que já participou de 4 Olimpíadas. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. E hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlo Napolitano, João Paulo Benini e eu, Luiz Moraes. E vamos aos destaques dos integrantes da mesa. Zeca Marques, olá. Uma semana que não te vejo, quais os destaques? O papo estava com saudades. Vou falar sobre a faixa levantada pela torcida do Náutico na semana passada no jogo Náutico Atlético Goianiense em Recife. Vou falar sobre o episódio da camisa do Lucas em Curitiba, na partida Curitiba e São Paulo. E o famigerado amistoso Superclássico das Américas, Argentina e Brasil, o clássico que não aconteceu na última quarta-feira. Carlo Napolitano, quais seus destaques? Eu gostaria de falar hoje sobre a proposta do Noroeste de transferir a administração do Complexo Alfredo de Castilho para a Prefeitura Municipal de Bauru. E também gostaria de fazer alguns comentários sobre o assunto do Leandro Pedro Voaden, o árbitro da partida do Náutico, que foi suspenso, que foi, melhor dizendo, foi adiado e retardado em 20 minutos na semana passada. Tuca Américo, quais seus destaques? Falaria basicamente sobre voleibol para a alegria de Zeca Marques. E você, João Paulo Benini, nosso querido Papa? Bom, eu vou falar um pouquinho do Bauru Basquete, que na última quinta-feira venceu o Jacareí 115-81. A equipe jogou muito bem. E agora é com você, quais seus destaques? Como sempre, vou falar de automobilismo, já que o Tuca fala sempre de vôlei, vou falar sempre de automobilismo aí para manter a sina no programa. Começamos agora então com o Zeca Marques. Tem bastante coisa, hein, Zeca? Arbitragem, é camisa, é jogo que não aconteceu. Bom, vou começar com o episódio de Curitiba, que acho que talvez seja o mais lamentável. Todos devem ter visto que assim que acabou o jogo, o Lucas se dirigiu até a parte do estádio onde ficava a torcida do Curitiba e entregou a sua camisa para uma garota de 12, eu já vi 12, 13 anos, mas enfim, uma pré-adolescente, que ficou, segundo o Lucas, gritando o nome dele durante o jogo todo. Eu não sei como é que ele conseguiu ouvir isso, né? Então já começa um ponto complicado aí de como é que ele identifica em meio a 20 mil pessoas uma torcedora. Talvez não estivesse concentrado o suficiente na partida. E por isso que o São Paulo só empatou a partida. Mas enfim, o episódio que se sucede à entrega da camisa para a menina é que é lamentável, né? Porque torcedores começam a tentar puxar a camisa que estava nas mãos dela e nas mãos do pai dela. E uma cena lamentável, a polícia não interveio. Quem acabou fazendo a intervenção eram os agentes de segurança do estádio, né, o que na Europa a gente chamaria do stewards. Mas a polícia assistiu passivamente àquele episódio lamentável e depois a menina conseguiu se dirigir até a porta dos vestiários e recebeu a camisa, porque a camisa foi devolvida para o campo pelos torcedores exaltados. Duas questões complicadas. Eu acho que houve uma insensibilidade dos torcedores, né, mas a gente tem que levar em conta a campanha ruim que o Curitiba faz, ameaçado de rebaixamento. E ao mesmo tempo, acho que a insensibilidade, a inocência, a ingenuidade do pai dessa criança de ter protagonizado isso em meio a uma torcida inflamada que 3 anos atrás já fez um outro episódio lamentável de invasão do Couto Pereira, quando o Curitiba foi rebaixado para a Série B. O Curitiba deveria ser suspenso das competições do ano seguinte, por força daquele episódio, né? A gente sabe que a torcida do Curitiba é uma torcida complicada, como tantas outras dos clubes grandes do Brasil. Mas o que me chama a atenção é esse acirramento, né? Essa raiva, esse ódio
de uma torcida contra uma garota que também teve a sua parcela de culpa, porque eu, se fosse pai dessa menina, jamais teria feito aquilo. Eu teria ido ou para a torcida do São Paulo, ou esperado o jogo acabar e ir até os vestiários. Diga, Carol. Zeca, mas pelo que eu li, quem recomendou assistir o jogo junto à torcida do Curitiba foi uma prima da menina que é curitibana. E o pior de tudo, o irmão dela, que também tem ali 12, 13 anos, parece que, não sei, também adolescente, ele foi agredido, né? Então é um ato de covardia, não é, da torcida do Curitiba, de ofender uma menina e bater num adolescente, numa criança. E pelo que eu me informei, foi uma orientação de uma própria curitibana. Falou, é melhor assistir o jogo na torcida do Curitiba do que torcer na torcida de São Paulo, porque poderia haver alguma agressão maior. E tem também a questão da torcida, né? Do ânimo da torcida. Eu vou fazer um relato pessoal. Eu sou torcedor do Grêmio. Uma vez fui assistir Corinthians e Grêmio no Martins Pereira, em São José dos Campos, pela Copa São Paulo de Júnior. Eu era o único gremista, basicamente, no estádio. A torcida dominada pela torcida do Corinthians. Eu entrei no meio da torcida do Corinthians, porque não tinha outro lugar para ir. Os torcedores corintianos me trataram tranquilamente ali, brincavam comigo. O Grêmio saiu vencedor do jogo. Em nenhum momento houve algum repúdio à minha comemoração do gol. Você tava de azul? Eu tava de azul, com a camiseta do Grêmio, com uma bandeira do Grêmio, sozinho no meio da torcida. Você estava desgostoso com a vida? Eu diria que você correu um sério risco. Eu tinha 10 anos de idade ainda na época. E fui junto com meu pai, que ali ficou tranquilo ali também. A torcida do Corinthians mesmo, na verdade, até me recepcionou, porque eu tava tentando ir pro cantinho que a polícia militar tinha recomendado para eu ir mais pro canto. E os torcedores falaram, não, fica aqui no meio, porque pode ficar aqui tranquilo, é um jogo mais amistoso hoje. Também tem que levar em consideração que era uma competição júnior. Não, e além disso, o jogo não era em São Paulo, o jogo era em São José dos Campos, em que as organizadas e uniformizadas do Corinthians não têm a mesma força que teria em São Paulo. Em São Paulo, num jogo desse no Pacaembu, talvez você tivesse alguns problemas adicionais. Diga, Tuca. Não, inclusive o raiva incentivada pelo líder da torcida do Curitiba, que expressou na mídia que a culpa é do pai, que não deveria ter, que isso é impossível, se jogar a camisa mil vezes rasgarão a camisa e devolverão ao campo. Então, quer dizer, é um tipo de ódio também que eu não sei se leva a algum lugar, né? E tem uma outra questão. E talvez se a menina e o pai dela, o irmão, não tenham o hábito de frequentar campos de futebol, talvez não tenham a dimensão do que uma torcida organizada pode provocar. Exatamente, os danos que ela... Então, assim, eu acho que a atitude, o cenário todo é um cenário que poderia ter sido evitado. Nada justifica o que a torcida do Curitiba fez com essa menina, mas poderia ter sido evitado. Ela poderia ter se dirigido, como conseguiu depois, imagino eu, com o auxílio das equipes de televisão, para chegar e conseguir pegar a camisa do Lucas. Agora, se ela é realmente uma torcedora do São Paulo, ou não, ou se ela é só uma fã do Lucas, ela poderia ter agido de outras formas. Agora, se a polícia, que ficou inerte, no caso, os seguranças particulares do Curitiba, que após o episódio de 2009, são 200 seguranças em todas as partidas para conseguir controlar o inferno verde lá do Couto Pereira, eles que agiram. E a polícia militar curitibana ficou olhando. Então, as imagens da TV Bandeirantes são muito claras para, se quiser, pegar cada um dos participantes daquele imbróglio. Então, tá na hora também da polícia, como no caso em questão, deixar de cruzar os braços e agir um pouquinho para que o futebol nosso não vire uma praça de guerra e não voltemos 30 anos, 25 anos do que aconteceu na Inglaterra, que se medidas drásticas não tivessem sido tomadas, hoje estaria morrendo um por jogo. Quero recordar um fato que aconteceu na noite da última quinta-feira. Estava em casa e liguei para o nosso amigo Sérgio Bruno Trivelato, né? Que espero que ele se recupere, está com um pequeno problema de saúde. E ele estava comentando no telefone que ele estava acompanhando o jogo Flamengo e Bahia, e que no intervalo a polícia foi à arquibancada e tirou um cidadão torcedor que estava com aquele laser, né? Eu não lembro de que torcedor que time que era. Torcedor do Flamengo que tava... Brincadeira nas redes sociais, Tucamérico. Ele inclusive colocou na cara do Marcelo Lomba, né? Quando o Marcelo Lomba fez uma defesa, ele quase se atrapalhou. Então, goleiro do Bahia. Brincadeira nas redes sociais. Ser preso ao vivo
Não tem preço. Com a camisa do Flamengo, não tem preço. Né? Mas só como a polícia está usando, e isso foi visto pela TV, então como a polícia está utilizando essa ferramenta, né? E também houve uma campanha do Globo Esporte algum tempo atrás nesse sentido, quer dizer, é uma ferramenta que pode ser útil em algum momento. Se você tem essa imagem, está ao vivo, está gravado, pode ser reproduzida, pode ser usado como prova, né, cara? Com certeza. Mas eu acho que a menor responsabilidade é da criança, do adolescente, do pai. Eu acho que a responsabilidade maior é do agressor, da torcida. O pai e foi da ingênuo, polícia. Carlão. Tudo bem, pode ter sido ingênuo. E essa prima, se ela é torcedora do Coritiba, ela também foi muito inconsequente. Ou ela não gostava da prima. Ou não gostava da prima, porque é uma situação complicada. Eu já vi cenas no Canindé, e a torcida portuguesa, apesar de pequena, ela também é um pouco feroz, né, em alguns momentos, quando o time está mal. Eu já vi cenas lamentáveis também no Canindé por essa irracionalidade do torcedor. E eu acho que, mais uma vez, o pai não é culpado, mas ele tem responsabilidades. Porque ele não poderia ter se exposto daquela maneira. Ele não conseguiu dimensionar as consequências que poderiam advir daquela ação. Agora, é lógico, é uma coisa lamentável. Eu acho que a gente não pode pautar a nossa vida por meio desse ódio inconsequente, irracional. Mas o futebol também tem os lados positivos e bonitos, também tem esse lado meio maculado. E quem quiser, quem não tiver totalmente a par do assunto, apesar da grande exposição que teve na mídia, eu recomendo o site da ESPN, o jornalista Júlio Gomes postou no seu... Torcedor da Lusa. Torcedor da Lusa, postou no seu blog um relato de uma pessoa que estava no estádio, mas no anel superior, que pôde ver, vamos dizer, de camarote toda a situação ali embaraçosa. Então ali ele conta com detalhes como foi o fato. Então quem ainda quiser se aprofundar um pouquinho para, de repente, ilustrar um pouco mais do que nós estamos comentando aqui, o site do jornalista Júlio Gomes no portal da ESPN. Bom, o amistoso, o super clássico das Américas, Argentina e Brasil, não aconteceu na última quarta-feira por uma queda de energia na fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, é isso, Tucamérico? Sim, porque sim. O jogo seria na cidade de Resistência, que fica na verdade mais próxima da fronteira do Brasil do que da capital Buenos Aires. Sim, fica a 300 quilômetros de Assunção e a 1.000 quilômetros de Buenos Mas a Aires. questão de cair energia, para mim, não é o problema da partida, porque isso poderia acontecer em qualquer grande cidade. Aliás, se o jogo fosse em Brasília, também não teria acontecido, porque Brasília ficou às escuras, né, parte do centro-oeste. O problema para mim é a motivação da presidente Cristina Kirchner ter colocado esse jogo na cidade de Resistência por um acordo político, porque o prefeito de Resistência é um apoiador da base kirchnerista na Argentina. E além de ser um apoiador, um membro, né, do partido da Cristina, ele é dono do Sarmiento, que é o clube que é dono do estádio. Exatamente. Da Então, 4ª divisão argentina. Mesmo havendo essa vinculação política, eu acho que um jogo desses tem que ter um palco adequado. O estádio era muito tímido, era um estádio que, acho que até o Alfredo de Castilho tem mais condições de receber um jogo desse do que o estádio Resistência. Estava vazio. E o estádio estava vazio. Sim. Quer dizer, para ver a motivação que o próprio habitante da região, da cidade, teve com o jogo. Alguém mentiu no meio do caminho, porque disseram que todos os 25 mil ingressos foram vendidos. Quem viu o começo do jogo que não aconteceu, a arquibancada estava vazia. Eu acho que o Estado argentino tinha comprado os ingressos do Camargo. Por isso que todos ingresso para todos. Ingresso para todos, e a distribuição foi feita, mas teve gente que não quis ir assistir para mim, o grande problema é aquilo que o Juca Kfouri vem dizendo. Esse jogo surgiu de um acordo do Julio Grondona, que é o presidente da Conmebol, com o presidente da CBF, Carlos Teixeira, e com o presidente da AFA. O Grondona manda em tudo na Argentina, né? Desculpa, o Grondona é o presidente da AFA. O Nicolas Leoz, que é o presidente da Conmebol. Então foi um acordo costurado entre os três presidentes, Conmebol, AFA e CBF, e o Juca Kfouri diz, e o Marinho manteve o jogo. É porque é uma excrescência esse jogo, não faz sentido, né? E a gente vê, a única coisa positiva é que a seleção brasileira, com atletas que jogam apenas no Brasil, ela parece ser muito superior que a seleção argentina com atletas que jogam no continente. Já jogar esse tipo de evento para janeiro, fevereiro, quando não tem tempo. Quando tem os torneios de verão lá na Argentina. Sim, lá em Mar del Plata, para todo mundo tomar sol, tomar cerveja. Eu acho que atrapalha a pré-temporada dos clubes, né? Aí mas que pré-temporada? No Brasil não se que faz já não tem pré-temporada, já tem uma semana e meia e já atrapalha mais ainda. Eu acredito que se eles conseguissem jogar para uma data FIFA isso, com a possibilidade de atuarem todos os atletas disponíveis em cada país,
teria, assim, aí sim uma motivação, porque enfrentaria a seleção brasileira completa contra a Argentina completa. Agora, No momento eu sou contra, hoje eu sou contra esse jogo. agora esse catado, que na realidade é um catado, o lateral direito da seleção é o Lucas Marques, do Botafogo, que disputa a posição lá no Botafogo, não é nem um titular absoluto. É o Fábio Santos, do Corinthians, que é um lateral muito até contestado pela torcida corintiana, apesar de ter a moral elevada em função do título da Libertadores, mas é um lateral comum, e hoje é o lateral esquerdo da seleção, então não dá. Acho que a melhor leitura desse jogo foi do Zé Simão, nessa última sexta-feira. Ele chamou o clássico de Super Mico das Américas e até sugeriu o que teria causado a queima da resistência e resistência. Ele sugere que foi o secador do cabelo do Neymar, ou Eu acho que da Cristina. ou a máquina de fazer a chapinha no cabelo do Neymar, então vale a pena ler, que é muito interessante. Bom, como prometido, eu ia citar aqui o episódio também do sábado passado em Recife, entre Náutico e Atlético Goianiense. A torcida do Náutico levantou uma faixa preta com a inscrição de que o time não poderia ser derrubado por força do apito. E o árbitro Leandro Voaden, que o Carlão também já citou aqui, retardou o início da partida em mais de 20 minutos. Né? Eu acho que o árbitro errou profundamente, mas não no sentido do que a imprensa tem dito, que ele cerceou o direito à liberdade de manifestação e de expressão. Aquilo é um ambiente particular privado, não é uma praça pública. Então é um estádio em que a pessoa, para entrar, teve que pagar ingresso e está dentro de um ambiente de uma partida que obedece à legislação da CBF, do Código Desportivo Brasileiro. Eu acho que o erro dele foi ter exigido a retirada da faixa quando ele deveria apenas relatar o que aconteceu. O Náutico provavelmente iria a tribunal e os julgadores do Tribunal Desportivo queriam decidir se aquilo interferiu no andamento da partida ou não. O Náutico provavelmente seria punido. Então, no meu entender, o Leandro só favoreceu o Náutico, né, quando fez a exigência de retirada da faixa, e ele se sentiu tão pressionado e tão perturbado por isso que acaba marcando um pênalti escandaloso a favor do Náutico, né, um pênalti que o jogador do Náutico se atira deliberadamente ao chão, né, e o pênalti que originou o primeiro gol do Náutico, e depois o Náutico acabou vencendo por 2-0. Não é isso? E tem uma coisa que ainda fica pior, né? A faixa foi abaixada por alguns instantes, depois que começou o jogo ela foi erguida de novo e ficou no estádio. Então, assim, não teve a retirada da faixa para algum espaço reservado dentro dos aflitos para que ela não ficasse exposta. Agora, que nós também sabemos que os times menores, e o Náutico se enquadra nesse, sofre com apito em rodadas finais de campeonato, principalmente quando está disputando com equipes de mais camisa, como esse ano é o caso do Palmeiras. A gente sabe que os menores sempre tendem a ser prejudicados. Você, Zé Camargo, que torce para a Portuguesa, sabe como é bem isso em relação aos outros 4 grandes do estado de São Paulo. E você que torce para o Corinthians também sabe bem o que é isso, né? Favoravelmente. Favoravelmente. Mas me permita, eu li uma reportagem do procurador do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Paulo Schmidt, e ele coloca a punição do Náutico sobre 2 infringências de lei. Não é? Uma delas o artigo 3 do Estatuto do Torcedor, no inciso 4º, e outra do artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em relação ao primeiro, Zeca, que trata do Estatuto do Torcedor, se trata de uma norma estatal pública. E o que diz o artigo 13? Que o torcedor ele não pode entrar e permanecer no estádio aportando, ostentando cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo. Né? A princípio, aquela mensagem na faixa não ofendia ninguém. Era uma manifestação Depende, pública. Carlão. Eu, como árbitro, eu me sentiria não ofendido, mas eu me sentiria atingido por aquela faixa. Então, e também, Zeca, o jogo de futebol ele tem um caráter, sim, privado, só que tem também a participação da Força de Segurança Pública. Sim. Então ele não é estritamente privado. Quem faz a segurança dentro do estádio e fora do estádio é a Polícia Militar. E quem deveria ter feito essa... Mas isso é uma característica do nosso futebol, sim, porque na Europa não é a Polícia Militar que faz a segurança de estádio. Só nas cercanias. O que eu quero dizer é o seguinte, que segundo o Estatuto de Defesa do Consumidor, quem deveria evitar a entrada ou ingresso da faixa seria a Polícia Militar. E não o árbitro de futebol decidir o que pode entrar no estádio ou não. Seria o próprio Náutico que deveria regulamentar isso, porque qualquer acontecimento no estádio é de responsabilidade do mandante. Então aí, a princípio, a atitude do árbitro de futebol foi arbitrária.
Ou seja, ele fez uma interpretação da lei e ele aplicou a lei. Né? Agora, o outro artigo, que é o artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, fala que o clube que deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento da partida terá uma multa de R$ 1.000, de R$100, melhor dizendo, até R$100.000. Aí sim o Náutico poderia ser em curso, né, nessa modalidade. Mas tem aqui também, nessa mesma reportagem, que traz um juiz de direito do Juizado Especial do Torcedor, e é nada suspeito, que o nome dele é José Raimundo, não é? Ele é pernambucano, ele fala que não viu nada e viu no episódio um cerceamento ao direito de defesa, ao direito da liberdade de expressão, digo. Aí são as interpretações da lei, cara. Vamos aproveitar então que estamos falando sobre esse universo jurídico e provocar meu amigo Carlão, porque o advogado Laércio Benco Lopes, ele acabou entrando com uma ação contra a indicação, a escalação do árbitro Paulo César de Oliveira, que está escalado para arbitrar a partida Palmeiras e São Paulo no próximo domingo, né? E o Laércio Benco Lopes alega que o Palmeiras tem sido prejudicado continuamente por esse árbitro e por isso ele interpôs aí um recurso, o Carlão, uma medida cautelar, e o Carlão pode explicar melhor isso como palmeirense, como advogado, como jurista, Carlão. Na verdade é a segunda ação que esse mesmo advogado propõe. Ele já propôs uma em São Paulo, essa primeira na 12ª Vara Civil, ele propôs em relação à Federação Paulista de Futebol, em relação ao mesmo árbitro e em relação ao Coronel Marinho, que é o chefe da arbitragem, ou era o chefe, não estou recordado. Essa ação está no Tribunal de Justiça e será julgada em breve. Essa é uma outra ação que está tramitando na 41ª Vara Civil. O que decidiu o juiz na primeira oportunidade foi que ele não teria legitimidade para fazer esse tipo de ação. Que a defesa do torcedor deveria ser feita uma defesa coletiva e não individualizada. Então não haveria ali a possibilidade da interferência. Mas aqui, na nomeação Carlão, aí por diante. tudo dá conta de que é um advogado laranja, que está amando do clube. Como o clube não pode fazer isso, entra a ser uma pessoa laranja não, física. verde. Um limão. 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 E além disso, é uma forma de... Porque juridicamente não vai acontecer nada aqui. É uma forma de pressionar o árbitro. Que E já nem vai vai ser julgado a tempo, né? Nem a tempo. É uma forma de pressionar o árbitro. Eu conheço o Paulo César de Oliveira e acho que ele fica imune a esse tipo de pressão. Isso aqui é até pior para o Palmeiras, né? Porque se ele ficar pressionado, ele vai ficar pressionado a prejudicar o Palmeiras, no caso, involuntariamente. Talvez nesse sentido o Palmeiras esteja tentando arrumar um álibi para um eventual rebaixamento. E o Paulo César, talvez o maior motivo da torcida palmeirense, da diretoria palmeirense ter se revoltado com a indicação dele, é porque o Paulo César, pessoa física, move um processo contra o Palmeiras por insultos, por xingamentos, difamação feitos pela comissão técnica, diretoria do Palmeiras, em oportunidades passadas. Então, em função disso, seria melhor evitar que o Paulo César tivesse sido escalado. A partir do momento que foi escalado, eu acho que é muito barulho para pouco resultado. O Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas, o time tá numa crescente no campeonato, tem que jogar no São Paulo, jogar com o São Paulo e ganhar do São Paulo, puro e simples. Só um último comentário. Simples. A primeira ação ela já foi julgada por um juiz, está em recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo, e no mérito da ação, o Paulo César de Oliveira se manifesta no seguinte sentido, que os erros de arbitragem são inerentes à atividade por ele exercida. Ou seja, então ele assume aqui também que ele erra bastante, né? Contra o Palmeiras ou contra qualquer time. Eu faço a tua leitura, Carlão. Os erros na arbitragem são comuns e fazem parte da atividade, não é que ele erra bastante. Não, o erro é do ser humano, mas uma pessoa, um profissional admitir que ele erra, né, e numa ação judicial ele reconhece o erro, é complicada a função do árbitro de futebol, Zeca. Esse é o coração verde do Carlos Napolitano. Vou dando sequência, o Carlão, que já tá com a palavra, continua com você, Carlão. Como já falamos aí sobre o caso do Leandro Pedro Voaden, eu vou para a segunda vaia, né, que é a proposta do Noroeste de transferir a administração do complexo do esportivo Alfredo de Castilho para a Prefeitura Municipal de Bauru. Me parece aqui uma tentativa de empurrar para o contribuinte municipal um custo que é de um clube, de uma entidade privada e que seria passado para a Prefeitura Municipal. E o que me preocupa também é que a minha percepção é que a imprensa bauruense está endossando essa proposta. E eu, como contribuinte de impostos aqui em Bauru, eu não admito essa possibilidade, porque eu não vejo a necessidade... Você vai poder fazer Cooper lá no estádio Alfredo Castilho, Carlão? O problema é que se acaba o time no Noroeste, a mídia esportiva bauruense vai viver do quê?
Só do basquete? Pode ser. Futebol da FIB? Mas eu acho que se há um problema de ocupação daquele espaço, o mercado imobiliário bauruense dá um jeito. Né? Não, isso é fácil. Aí Esse é o tem menor outra- dos problemas. Tem uma outra situação no complexo do qual faz parte o ginásio panela de pressão, o próprio estádio Alfredo de Castilho, é a má utilização do espaço. Então, quem já frequentou, atrás da arquibancada da rua Benedito Eleutério, que é o gol da panela de pressão, tem um espaço muito grande ali, que poderia ser usado pelo clube, inclusive para geração de renda, como estacionamento. Até pouco tempo atrás, antes da construção de 2 quadras de futebol society, na esquina, em frente ao posto, na mesma esquina ali, era um estacionamento particular. Então, o Noroeste poderia fazer um cercado, um muro, alguma coisa, porque ali são estacionados os carros de imprensa, de quem vai fazer a cobertura. Mas é um espaço muito grande, que poderia ser usado para gerar divisas para o clube. O próprio, nesse mesmo espaço, em dias de jogos do basquetebol, poderia ser usado como estacionamento, mais divisas para o clube. E não oneraria demais com um ou outro funcionário a mais. Esse funcionário se pagaria com a renda obtida desse estacionamento. Hoje, quem lucra são os estacionamentos perto da faculdade da IT, que tem numa esquina ali um espaço bem grande de mensalistas e pessoas que pagam a diária para manter o carro, e das próprias quadras de futebol particular que tem em frente à panela de pressão. O pessoal ali faz de estacionamento e então o particular está ganhando e o clube, que tem um espaço muito mais até seguro, não se utiliza disso. Então também falta ao Noroeste se mexer um pouquinho para gerar divisas. Hoje o Noroeste tem 50 mil de patrocínio da Calunga e mais 30 mil de venda de cadeiras e camisas e afins. Então daria para maximizar esses lucros e diminuir um pouco do déficit e não jogar para o contribuinte o ônus de se manter uma estrutura. Essa é a minha questão. Se passa a administração do complexo para a prefeitura municipal, alguém vai lucrar com isso. E não será o município, não será o contribuinte. Vai terceirizar, de Bauru, né? Algum empresário que for investir no Noroeste vai usar dessa aplicação dinheiro público para proveito próprio. Isso eu acho que não deve ser aceito. Vamos seguindo agora no Observatório do Esporte com Tuca Américo. Bem, saudações amigos, né? Já falamos bastante aqui. Bem, enquanto a gente grava o programa, Carlos Arthur Nussmann já foi conduzido como presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. E ao fim dos Jogos Olímpicos ele completa a maioridade com 21 anos de mandato. Então fica aquela discussão que nós já tivemos em várias oportunidades aqui sobre os cartolas eternos, mas também entendo que seria uma situação complicada trocar o presidente do COB num momento em que estamos aí às vésperas... 4 anos da Olimpíada do Rio. 4 anos da Olimpíada do Rio. Então, não se pode nem vaiar, nem aplaudir, mas é uma decisão mais política. O problema, em meio a esse escândalo, né, de espionagem ou não sim. espionagem, de membros do COB que foram demitidos em função de terem descoberto que haviam surrupiado documentos do Comitê Organizador Como de se não Londres. tivesse alguém superior que tivesse pedido. Tuca, mas isso daqui é uma coisa tão mal contada, porque se vai uma comitiva do COB para a Inglaterra para acompanhar a organização dos jogos, é óbvio que eles vão lá para copiar o modelo inglês. Então eu não consigo entender como é que surrupiaram documentos de maneira ilícita. Sim. Eles foram lá para fazer isso, quer dizer, para copiar modelos, para tentar aplicar aqui no Brasil. Então não faz sentido essa alegação de roubo, de rompimento de sigilo. Diga, Papa. É que talvez algumas partes sejam abertas e algumas partes sejam habilitadas a serem copiadas, estão disponíveis. E outras partes, aquela coisinha a mais... mas a movimentação financeira, o lucro, o patrocínio. A organização deveria estar à disposição, né? Ou ter um contrato de sigilo que pode... Agora, já tinha, né? Tinha uma previsão de contrato de sigilo. E o negócio é que são as mesmas pessoas que fizeram, a grande maioria dessa equipe que foi, digamos, pega e surrupiando informações, foi a mesma equipe que já tinha tido problemas no PAN de 2007 no Rio de Janeiro. Então, é reincidente. Agora, a pessoa já é reincidente e continua
tramitando dentro do COB, na organização dos Jogos Olímpicos. Então, para mim, a má-fé aí é contínua. A pessoa que está envolvida no furto, no problema de informações no PAN, ele trabalha hoje no comitê de organização do Mundial de Futebol. Bem, na verdade eu estou falando do NUSMA também, porque o NUSMA foi, a partir da década de 70, né, mais precisamente 72, cartola no vôlei, foi presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, e ele criou uma imagem de dirigente muito espelhada num dirigente japonês, que foi técnico também da seleção japonesa, que é o Yasutaka Matsudaira, que fez com que o Japão fosse campeão olímpico em 1972, em Montreal. Mas a história do vôlei campeão japonês começou lá em 62, 64. Então houve um planejamento de quase uma década para pensar o Japão como campeão olímpico que foi. Agora, a gente sabia que você tinha uma ótima pronúncia do inglês, do alemão, não sabia que do japonês também, Tucamérica. Poliglota. Poliglota, chegaremos lá um dia. O próximo idioma é... Mandarim. Mandarim ou o chinês de Cantão. Tá? Então, só para ficar claro isso, o que poucas pessoas lembram é que o NUSMA, na verdade, tem um modelo copiado do Japão, né? Então talvez aí essa história de espionagem tenha começado lá atrás, na década de 60. E sabe quem presidiu a mesa que elegeu nosso amigo NUSMA, Papa? Eu não faço ideia, mas acho que já vou me decepcionar com a coisa. Foi o Ari Graça, presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. Né? E ele é o motivo do meu segundo comentário, que ele afirmou à mídia que confirma Bernardinho e Zé Roberto como técnicos. Como se isso fosse alguma novidade, então, alguma notícia. Mas é que na semana passada tinha saído a notícia do próprio Ari Graça que ele gostaria que os técnicos dessem exclusividade. Sim, do caso do Bernardinho, o próprio Bernardinho só falou que ele só ficaria em uma das funções, agora, ou técnico de clube ou técnico da seleção. Agora o Zé Roberto acabou de assumir um projeto em Campinas, trazendo inclusive jogadoras de fora do Brasil, repatriando atletas, e não teria condições dele abandonar o barco nem financeiramente. 2 meses depois do projeto realmente começar. Então, o Ari Graça jogou para a torcida. Ele sabia que, no caso do Zé Roberto especificamente, não teria como mudar essa situação. A não ser que ele estivesse cavando vaga para um outro técnico entrar no lugar. Não, na verdade, o que se especula é que ele tem substitutos, né? Tem 2 nomes, o Giovani, que foi da seleção, Giovani Gávio, e o Luiz Omar de Moura. Só que eu acho que isso é um projeto um pouco mais futuro, acho que não tem como mexer nesses 2 técnicos, a gente pode ter restrições ao que aconteceu, tudo, mas são 2 técnicos campeões, né? E para fechar minha última notícia, né, que faço um comentário a seguir, né, é que a Logan Tom já é atleta do Rio de Janeiro, então a gente vai ter um campeonato bem disputado, né, todo mundo pensando que a grande movimentação tinha sido a transferência da Sheila para o Osasco, e agora o Rio de Janeiro traz a Logan Tom. E só isso para discutir outra coisa, né, a gente começa a ver essa hegemonia do Brasil, por exemplo, no caso do futebol, contratando jogadores latino-americanos, o número de jogadores argentinos que a gente tem jogando aqui, então esse desenvolvimento econômico faz também com que outros esportes, né, como o basquete, entre os jogadores, está certo que de um outro nível é um americano, mas que aumenta o nível aqui, então acho que é isso que é interessante. No caso do futebol é questionável, mas no caso do vôlei, você tendo um campeonato nacional, uma liga forte, você acaba também não tendo que mandar jogadores para jogar na Europa, resolvendo o problema localmente. Agora a vez dos comentários de João Paulo Benini, o Papa. Bom, eu vou falar um pouquinho de basquete, de Bauru Basquete, que na última quinta-feira viajou até a cidade de Jacareí. Você viajou junto, Papa? Eu não viajei com a equipe, mas viajei com o time Jornada Esportiva, que fez a transmissão do jogo. Uma vitória sem deixar pontos de interrogação. Uma vitória que o Bauru foi muito superior na partida. Só no primeiro quarto, que foi 20-20. Depois disso, o Bauru abriu, então, uma diferença de 34 pontos, jogando na casa do adversário. Um adversário que, nos seus domínios, tinha batido Franca e também Limeira, e que até durante a semana a gente levantou a brincadeira de que o ginásio em Jacareí seria o cemitério de elefantes. Eles perdiam dos pequenos, mas quando os grandes iam para lá, voltavam com a derrota na bagagem. E o Pascoaloto Bauru fez por onde, venceu bem o ala Gui, que é uma revelação aqui do basquete bauruense, bauruense, foi o cestinha da partida com 25 pontos,
um aproveitamento excelente em bolas de 3, acertou 5 de 7 tentativas. Então, o time muito bem para o confronto deste sábado contra Limeira, que define se o Pascoaloto Bauru vencer, é o primeiro colocado geral no campeonato, incluindo chaves A e B. E aí com a possibilidade de uma possível final, um quinto jogo na panela de pressão, caso o time chegue até a finalíssima. O Bauru teria o direito de decidir as quartas de final, a semi e uma possível final, todos com um quinto jogo na panela. Então, o time está fazendo uma boa campanha, foram até agora 9 vitórias e só 2 derrotas, as derrotas para Limeira e Franca, que são os 2 principais concorrentes. E o time está, depois dessas 11 partidas, com um nível já bem legal de basquetebol, não está oscilando mais tanto. Já está classificado. Está classificado, só disputa com o Limeira a primeira colocação, porque eles empatariam em números, se Limeira vencer aqui nesse sábado, empatariam em número de derrotas no campeonato. Só que Limeira ganhou lá em Limeira e venceria aqui. Então no confronto direto daria Limeira. E se Bauru vencer, garante essa primeira colocação geral. Uma pergunta, Papa, você que está acompanhando, não tive a chance de acompanhar o jogo na panela de pressão, mas você está falando da vantagem de se jogar em casa. E, historicamente, quando o Bauru Basquete jogava na Luso, realmente a Luso era a panela de pressão. Isso acontece lá, mano? Acontece bastante. Na panela, no Luso, a lotação, já com gente no colo, vamos dizer, era na fase de 1.000 pessoas. Na panela, o ginásio comporta 3.000 pessoas. Para jogos agora de fase regular, principalmente na partida contra a Franca, que foi a melhor partida dessa primeira fase em casa, tinha por volta de 2.000 pessoas já. E a panela ela tem uma acústica muito boa para pressionar. E acredito que agora na fase de playoffs vamos ter aí, se não chegar na lotação máxima, vai chegar muito próximo de lotação, porque a cidade está empolgada com esse novo time, agora patrocinado pela Pascoaloto. Então, acho que o jogar em casa e decidir em casa... Se a Pascoaloto der ingresso para os seus funcionários, ela lota a panela, lota, né? Sozinha. Lota o Fred Castilho. E tem uma outra situação, que os times do basquete paulista, principalmente, eles crescem de rendimento em casa. Ao passo que fora, o próprio Bauru Basquete tinha encontrado muitas dificuldades nas outras 5 partidas que tinha jogado fora, inclusive perdendo 2. Então, existe um acréscimo de rendimento quando atua em seus domínios para todas as equipes, ao passo que quando joga fora cai um pouco. Então, decidir o campeonato em casa pode ser a chave para uma conquista de um bicampeonato, já que o Bauru Basquete, nos tempos de Tilibra, venceu em 99 o Campeonato Paulista, poderia agora conseguir o bicampeonato, que seria, acho que uma chave de ouro para o que a gente vê no cenário do basquete de hoje. Vencer o brasileiro, aí o degrau é um pouco mais alto, hoje está entre o Flamengo e também Brasília. Luiz Moraes. Bom, falar de automobilismo, 2 vaias hoje para a antiga dupla da Ferrari, digamos assim, que vai ser uma vaia para o Schumacher e uma vaia para Rubens Barrichello. Zeca Marques já está com o sorriso estampado no rosto. Eu tô preocupado, né? Que essa vaia deve estar trazendo embutido um elogio ao Barrichello. Uma vinda ao Brasil do Barrichello. Bom, a vaia ao Schumacher é essa volta à Fórmula 1. Eu já tinha falado disso em alguns programas anteriores. Na semana passada, falei da contratação do Lewis Hamilton pela Mercedes. E nessa última quarta-feira, o Michael Schumacher anunciou oficialmente a sua aposentadoria de vez, né? Ele falou agora... Até semana que vem? Ele disse que viu que já não está mais se entregando tanto à Fórmula 1. Ele não vai correr a Fórmula Truck brasileira? Eu uma vaga na Stock Car? Eu acho que ele já fez um pouquinho o pé de meia dele, vai ficar mais... Você vê alguma possibilidade dele correr no Mundial de Rally? Olha, o Schumacher, assim como qualquer outro piloto que passa pela Fórmula 1 ou qualquer outra categoria forte do automobilismo, gosta de correr simplesmente por sentar no carro e acelerar. Eu não duvido que ele possa ir, mas eu acho difícil que a mulher dele deixe ele ir para um Mundial de Rally. Que intimidade, porque... Luiz. Porque assim, não... Ele assina caras alemã. Não é um caso excepcional do Michael Schumacher. É um caso, assim, de vários pilotos que, principalmente assim, os mais experientes, que as mulheres não deixam o piloto correr, principalmente em categorias que elas consideram arriscadas.
principalmente agora com o acidente do Robert Kubica. Aliás, o Robert Kubica, que há 3 semanas atrás se acidentou de novo, ele estava brincando de rally na volta dele, acabou se acidentando de novo, mas nada muito grave. E eu acho que isso acaba impedindo um pouco o Michael Schumacher de ir para o rally, mas ele pode participar de algumas corridas esporádicas pelo Mundial de Rally. E a vaia ao Schumacher é porque esses 3 anos, 2010, 2011 e 2012, foram terríveis para a carreira dele. Ele tem uma carreira, para mim, indiscutível no quesito técnica, habilidade, títulos e números. E esses últimos 3 anos ele conquistou apenas um pódio, que foi nesse ano no GP de Valência. Então ficou muito abaixo do esperado, enquanto o Nico Rosberg, seu companheiro de equipe, conquistava pódios, conquistou vitória. Então, Michael Schumacher ficou devendo muito nesses últimos 3 anos. Ele quase matou o Rubens Barrichello, né? E quase, em 2010, né, numa ultrapassagem arriscada do Rubinho em Hungaroring, na Hungria. O Barrichello estava com pneus novos, o Schumacher pneus muito desgastados, estava 4 segundos de diferença entre os dois. Rubinho botou ali na reta principal, botou por dentro para tentar ultrapassar, o Schumacher foi estreitando ali no muro, que quase bateu, mas isso aí foi só para dar um susto mesmo no Barrichello. No Rubens Barrichello, que é a minha outra vaia, porque até para pessoas que gostam da carreira de Rubens Barrichello, não aguenta mais ver o cara chorando, na verdade, nem falando, chorando sobre a Fórmula 1. Ele chorou a carreira inteira, Luiz. Mas chorar, sabe, aquele término de namoro que você fica chorando pra sempre, você já está em outra, já passou por essa, já tá na segunda namorada, né, que seria a Stock Car, e ainda continua falando da Fórmula 1. Nesta semana, ele disse que a dupla Bruno Senna e Pastor Maldonado é muito inexperiente e que se ele estivesse lá na Williams, a equipe teria o dobro de pontos. Lembrar que Coisa que ele não conseguiu fazer o período que ele ficou na Williams, né? Então, lembrar que os dois hoje têm 54 pontos e no ano passado a Williams terminou com 5. Então, é lógico que o carro do ano passado era muito inferior, mas não precisa falar isso, né? Aí ele saiu no Twitter desmentindo, né? Falar, não foi bem isso que eu falei, foi meu primo que falou isso. Sempre tem um primo que fala. Mas todo mundo sabe que, pelo histórico, que foi ele mesmo que acabou chorando demais. Eu queria lembrar ao nosso ouvinte que no próximo dia 12 de outubro, a Francana, a Associação Atlética Francana, da cidade de Franca, completa o seu centenário. E como parte das comemorações dessa histórica marca de 100 anos, será lançado o livro Associação Atlética Francana, a Veterana Feiticeira, um livro do Célcio Dante da Silveira, que terá o lançamento no dia 8 de outubro na sede do clube. Então fica aí uma menção honrosa a um time que já disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista e que hoje não tem tanta projeção assim no cenário paulista. E lembrar que a Francana também é verde e branco, assim como o Palmeiras, e o verde e branco foram escolhidos porque simbolizavam a paz e a esperança em obter muitas glórias. O Observatório do Esporte vai falar agora do esporte de uma modalidade que já foi a mais popular no país. Se hoje há quem pense que o futebol sempre foi soberano, está muito enganado. No final do século XIX e início do século XX, o principal esporte brasileiro era o remo. Na época, a ascensão desse esporte acompanhou as mudanças que ocorriam na sociedade. Corpos magros e fracos, valorizados no século XIX, já não eram mais tão bem vistos. A saúde e a preocupação com o corpo ganhavam espaço. Políticas de higienização e urbanização cresciam. Com o esporte em alta, alguns dos principais clubes da atualidade nasceram do remo, como o Flamengo, o Vasco e o Botafogo. O futebol só chegaria nessas agremiações alguns anos depois, mas em questão de tempo, roubaria o lugar do remo como principal esporte nacional. O repórter Gabriel Cortez entrevistou o técnico da Escola Naval de Remo do Rio de Janeiro, Celso de Oliveira, que explicou os motivos da queda de popularidade do esporte. No início do século, nós não tínhamos muita alternativa de esporte. Existia a introdução do futebol e de alguns outros esportes. E o remo era visto como um esporte viril, um esporte de homem esporte, valente, aquele negócio todo. E era quase como um desafio
para todo mundo praticá-lo. Com o passar do tempo, outros esportes foram introduzidos, o futebol se tornou um esporte de aceitação popular muito grande pela facilidade dele e foi perdendo espaço para muitos outros esportes e finalizando com, desde os últimos 20 anos, 30 anos, com os esportes radicais. Vou dar um exemplo, o surf, o skate, vai por aí. E o remo é um esporte muito forte, muito complexo em termos de treinamento e de participação. O material se tornou muito sofisticado, poucos clubes sobreviveram a essa sofisticação. Então, naturalmente, ele perdeu esse espaço, foi isso. Certo, e clubes como o Flamengo, Vasco da Gama, que nasceram pelo remo e tem o futebol como principal esporte, qual que é o tratamento hoje que é dado por parte desses clubes? Você acha que é adequado? O remo tem sido bem visto nesses clubes? Olha, é até uma dádiva. Por exemplo, o Flamengo investiu o que investe no remo. Também Botafogo, Vasco. Eu digo uma dádiva porque o esporte amador foi relegado a segundo plano nos clubes, né? Evidentemente o futebol tomou uma posição, é o profissionalismo puro, é onde envolve dinheiro, onde envolve a participação popular, a divulgação. E o esporte amador ficou relegado àquilo. Só nas épocas mais próprias para disputa, como Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, é que tem aquele apelo maior. Mas houve outros clubes também que foram criados em função do remo. Alguns ficaram meio apagados, desapareceram do âmbito esportivo. Quer dizer, Graguatá, Icaraí, Internacional, Boqueirão, Santa Luzia. Esses clubes não tinham futebol, com a caída do remo eles caíram também, ficaram meio apagados, né? O pessoal não sabe nem que existe, apesar deles existirem ainda. E o Flamengo, o Botafogo e o Vasco, que são os clubes principais, eles investem dentro da possibilidade, né? Eles mantêm porque ainda existe uma disputa entre eles, vai sendo levado. Mas não tem aquele apelo tão grande quanto tem o futebol, no caso, né? E por que o remo não tem esse apelo midiático? Por que tem pouco espaço na mídia? Primeiro, vamos dizer que houve muitas brigas internas no próprio remo durante passados anos. E houve um período que foi de 1970 até mais ou menos 1980, que o Vasco não participou. Então acabou um pouco com aquela disputa, né? Aquela briga de torcida entre Vasco e Flamengo. Depois o Vasco retornou, mas aí já entrou em outra era, né? Não chamou mais o público. Aquele negócio, a mídia vai onde o público vai. Celso de Oliveira opinou ainda sobre o futuro do remo no país. Eu não diria que vai acabar, não. Mas vai ficar limitado sempre a essa boa vontade ou a determinação de alguns clubes do Rio de Janeiro de manterem uma garagem, manter barcos e manter os atletas, né? Porque é um esporte altamente deficitário. A equipe do Observatório do Esporte conversou também com o experiente remador Anderson Nossetti, de 38 anos, que já participou de 4 Olimpíadas. Confira a entrevista do repórter Gabriel Cortes com Anderson Nossetti. Como é que é ser um atleta do remo hoje no Brasil? Quais são as dificuldades que um atleta do remo enfrenta para praticar o esporte hoje? Conseguir conciliar estudo, remo e chega a uma certa idade, começa a ter que trabalhar, estudar e remar. Então, hoje em dia, viver do remo seria pouquíssimos atletas. Deve ser uns 3 ou 4 só que conseguem viver do remo. O atleta do remo, então, não é bem pago? Não, ele não tem estabilidade. Então, por mais que ele consiga uma remuneração boa durante uma temporada, ele é obrigado a ter a sua vida pessoal, estudar, trabalhar, porque ele não sabe o amanhã. Então, é muito incerto o remo. E você, como um dos principais atletas do Brasil hoje, já participou de 4 Olimpíadas, dá para se manter só pelo remo? Ou você tem uma outra profissão? Eu tenho outra profissão, mas eu tô, graças ao remo, pelo meu histórico, eu consigo ficar afastado pela seleção, como eu sou funcionário público. Então eu tenho uma convocação da seleção para me manter treinando e representar o país. Então daí isso eu consigo a liberação do serviço e consigo me dedicar mais exclusivamente ao esporte. Só para encerrar, você treina no Botafogo. E no Botafogo, não sei se você pode responder isso, mas o remo é lucrativo para o clube, é rentável? Não, em nenhum clube do Brasil o remo é rentável. É por tradição, é por os clubes realmente gostar do esporte, incentivar a prática do esporte, porque retorno financeiro nenhum clube com remo no país tem. Em entrevista ao repórter Fernando Martins, Marcos Amorim, técnico responsável pelo remo no Flamengo, fala sobre a hegemonia do esporte no estado do Rio de Janeiro.
tem grandes valores, que acabam migrando para o Rio, porque se continuar lá na cidade dele, lá ele vai parar de remar. Entendeu? Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem atleta do Amazonas, do Pará, de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, porque lá eles não têm o mesmo apoio que o Rio de Janeiro dá por conta dessa rivalidade entre os clubes. Então, a força do Remo está aqui no Rio. Marcos Amorim também comentou o distanciamento do esporte, do público e da mídia, inclusive citando Fabiana Beltrame, campeão mundial em 2011. O Remo ficou muito tempo sem resultados, né? E agora você pode ver que a própria Fabiana, que é uma atleta nossa aqui do Flamengo, ela conseguiu ser campeã mundial. Teve um impacto ali momentâneo, mas a coisa ficou até um pouco esquecida. Porque faltou durante muito tempo resultados que chamassem a atenção da mídia, né? Ou tivesse um apelo maior para que mais crianças procurassem, ou rapazes, ou moços procurassem a modalidade. Uma outra coisa que eu acredito que é o Remo começou a se tornar caro, né? Não é mais aqueles... Antigamente eram aqueles barcos de madeira construídos até aqui mesmo, né? Nas garagens dos clubes. Todo mundo tinha lá seu carpinteiro naval. Hoje em dia ficou muito sofisticado. Os barcos são de fibra de carbono, são caros, os melhores são caros, os remos. Então tudo isso também tornou um pouco inviável. Nem todo clube tem condições de adquirir barcos nessas condições de disputa. Quem também conversou com a produção do programa foi o técnico de remo do Grêmio Náutico União, do Rio Grande do Sul. Marcelo Varriali fala sobre a situação do esporte no estado e no país. O remo aqui no Sul, ele sempre foi, ele é bastante estável, mesmo que tenha reduzido a quantidade de clubes ou de clubes que desenvolvem o remo de uma forma bastante séria. A gente tem no Rio Grande do Sul um clube muito importante, que é o Grêmio Náutico União. Mas não só aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo também tem clubes importantes, como o Pinheiros. E no Rio de Janeiro, sim, tem os 3 clubes ali, Flamengo, Vasco e Botafogo, que acabam atraindo bastante gente para lá. Não tem um trabalho de formação assim tão grande, tão respeitado como clubes como a União e o Pinheiros têm. E sim, eles acabam atraindo atletas lá com ofertas de salários ou algumas outras perspectivas, né? E a popularidade do remo aí, como é que ela anda? As pessoas vão assistir as regatas, vão assistir as competições? Qual é a média de público? Em Porto Alegre, a média de público nos últimos 2, 3 anos tem sido entre 150 e 200 pessoas assistindo regatas regionais. E na mídia, a gente não tem uma oferta muito grande de jogos e de transmissões de remo. Por que a mídia é tão distante desse esporte? Eu acho que é muito referente à popularidade, porque o que vai vender, o que vende bastante na mídia são os esportes de espetáculo, né, como o futebol e o vôlei. Então eu acho que isso já acaba reduzindo muito o espaço de mídia. A mídia, eu acho que ainda a mídia em São Paulo e no Rio de Janeiro tem mais espaço para os esportes fora do futebol e do vôlei. Aqui no Sul tem um espaço menor, um espaço mais reduzido. Acho também o jornal aqui no Sul, o jornal impresso, a mídia impressa já tem uma parte esportiva menor do que no Rio e em São Paulo. O que, claro, como é menor, vai reduzir ainda mais o que o esporte amador pode aparecer. Mas, mesmo assim, é muito mais fácil tu vender e aparecer o esporte coletivo do que o esporte individual. Marcelo destacou ainda os aspectos positivos do remo para o atleta e opinou sobre o futuro da modalidade. O remo, não só para atleta de alto rendimento, mas para qualquer praticante, ele tem várias coisas que são positivas, né? Primeiro, ele é um esporte que trabalha todo o corpo, não é só braço ou só perna. Ele é um trabalho que é um esporte que ele desenvolve de uma forma harmônica o corpo do praticante. É um esporte que ele te traz um aumento de força considerável, um aumento de resistência bastante grande. Além disso, é um esporte que é praticado na natureza, não é um esporte de risco, porque ele não tem impacto, né? Não tem qualquer risco de lesão grave. O trabalho em equipe, o coletivismo, tudo isso. E o trabalho de base do remo no Brasil, ele é bem feito? A gente pode esperar bons frutos, bons atletas para o futuro próximo? Eu acho que agora sim, acho que agora tem melhorado muito o trabalho de base.
me parece ter um pouco mais de união e entre os clubes para que exista um trabalho mais uniformizado, e também está sendo um pouco mais difundido nas escolas como uma prática esportiva de alto rendimento. Acho que pode-se ter algum resultado, alguma expectativa de resultado a longo prazo, a curto prazo talvez, mas não é tão certo assim, mas eu acho que a longo prazo sim, pode-se ter algum resultado expressivo. A gente já teve uma campeã mundial, Fabiana, então o caminho existe, só tem que ter mais gente praticando, mais gente fazendo a mesma coisa, o mesmo caminho certo. Eu acho que a gente pode ter um resultado importante, sim. E caros amigos da mesa, vocês acreditam num renascimento do remo? O que vocês acham do espaço dado pela mídia, a modalidade? Vamos aproveitar que temos 2 remadores aqui, Zeca Marques e Carlo Napolitano. Bom, eu não sou remador, mas eu pratiquei como atividade de educação física durante a minha graduação. Pratiquei remo por 1 ano na raia olímpica que existe no campus da USP, lá em São Paulo, na cidade universitária. É um braço de água paralelo ao Rio Pinheiros. E eu falei aqui fora do ar que acordava às 5 horas da manhã para ir fazer a atividade, treinamento de remo. O Tuca brincou que foi a única vez na vida que eu acordei tão cedo. Mas enfim, o remo, ele não tem espaço na imprensa, como não tem espaço em inúmeras outras atividades esportivas. Então acho que o problema não é só o remo ter ou não ter espaço. Agora é óbvio que na cidade do Rio de Janeiro, como até pudemos atestar na fala dos nossos entrevistados, né, eles demonstram aquela paixão pela modalidade, o remo faz parte da paisagem carioca. E faz parte da paisagem, não é de hoje, como o próprio relato, o próprio texto do nosso roteiro. Final do século XIX e começo do século XX é o momento em que a urbanização demanda um novo comportamento do corpo diante das novas estruturas urbanas, né? Então é preciso capacitar esse corpo para transitar no novo espaço urbano. E o remo foi, em função do Rio ser capital do país, em função do Rio ter paisagens maravilhosas para a prática do remo, né? A gente sabe que no começo do século XX o remo não era praticado no Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas, era praticado na enseada de Botafogo, né? E próximo ao centro da cidade. E o afluxo de público era formidável, né? E acho que o remo hoje ainda ocupa um espaço importante na paisagem carioca. Na cidade de São Paulo, por questões óbvias, é muito difícil você ter o remo como algo que faça parte do cotidiano. Que eu saiba, o remo só é praticado em São Paulo nessa raia olímpica da USP, por clubes históricos também, o Tietê, o Clube Espéria, o Corinthians, né, o Pinheiros, que foi citado na entrevista. Mas eu acho que o remo teve esse espaço e continua sendo uma atividade importante em Olimpíada, na qual o Brasil sempre tem algum tipo de participação, não com medalhas como em outros esportes de água, como natação e vela, mas o remo continua sendo um esporte em que o Brasil tem uma presença, para mim, significativa. Além disso, o remo é um esporte dificílimo de ser praticado. Tem a força, né? Tem o equilíbrio de se manter em cima do barco, tem o direcionamento também do barco, então ele é difícil. E o grande chamariz dele é o fato de você praticá-lo na natureza. Então acho que isso é muito interessante, mas é um esporte extremamente difícil. Carlão, e uma questão interessante é que existem várias modalidades. Então você pode ter o barco e remar sozinho, em dupla, em 4 ou em 8. E um barco com 8 remadores, tem sempre o capitão ali na frente, o timoneiro, tem que ter uma sincronia de movimentos para poder fazer com que o barco se desloque mais rapidamente. Então é também um esporte extremamente de sentido coletivo, de harmonia de movimentos, né? Então acho que é um esporte fascinante mesmo. Eu só consegui ficar em cima do barco com 8. Sozinho com 4 eu sempre caía, não dava. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E só lembrando ao ouvinte amigo que na semana que vem o Observatório chegará ao seu 100º programa, então não perca, programa especial gravado para você, ouvinte do Observatório do Esporte. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini.
Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de produção e reportagens, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins e Marina Goulart. Direção de Fábio Fleury e produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.